Estamos aqui direto da FEICOM para mais um episódio do FEICOM Talks, onde lideranças constroem mercado. Eu sou Ricardo Reuters, do IDMI, Instituto de Desenvolvimento de Mercado, e a gente vai ter um papo agora com Jerônimo Venetilo, que é fundador do IDMI também, é presidente da rede Citilar e dono da Mega Venetilo, um varejo muito tradicional do Rio de Janeiro. Vamos ter um papo sobre estratégia, vamos decorrer sobre conceitos do IDMI. Eu vou pedir para o Jerônimo se apresentar, vocês conhecerem a fera aqui, e depois a gente vai para decorrer esse papo. Gê, se apresenta aí para a galera. Para mim é Gê, tá? Só para vocês saberem. Boa tarde, pessoal. É muito legal estar aqui. Eu participo da FEICOM há muito tempo e acho que a FEICOM precisava de um espaço como esse para a gente conseguir falar, discutir. Eu acho que a gente pode tentar sair um pouco só de uma feira de negócio, de compra e venda, para entrar numa feira, ou pelo menos num espaço dentro da feira, né? De discussão de uns assuntos que eu acho que interessam a todo mundo e acaba não chegando, né? É uma feira que talvez a gente precise difundir mais os assuntos estratégicos, os assuntos fora da área comercial. Eu acho muito legal isso que a gente está fazendo aqui na FEICOM. Mas fala mais um pouquinho do teu ponto de vista, porque eu quero que as pessoas conheçam a loucura primeiro, entendeu? Rapaz, eu acho que tem muita coisa que a gente desperdiça na FEICOM. Eu acho que eu sou muito atento ao desperdício, né? Não só às oportunidades, mas ao desperdício. E quando eu vejo a quantidade de marcas, a quantidade de fábrica, a quantidade de gente que está aqui dentro, a quantidade de lojista, a quantidade de dinheiro circulando aqui, e às vezes a gente fica só para ver um lançamento, para ver uma novidade, para aproveitar uma promoção, em vez da gente aproveitar todas as cabeças que estão aqui, todos os pontos de vista diferentes. Ou seja, realmente a gente trocar mais sobre estratégia, sobre negócio, conversar mais. Eu acho que isso é um grande desperdício, que a gente tem a oportunidade de começar a falar, e talvez a gente, aos poucos, insira mais gente nesse tipo de discussão que eu acho muito importante. Eu gosto muito de vir aqui à FEICOM. Eu uso esse tempo da FEICOM muito pouco para fazer negócio, mas muito para conversar com as lideranças, com as diretorias, com as gerências, para entender o mercado em outros estados, para trocar experiência. Eu acho que isso falta. Eu gosto muito de vir aqui para isso, e acho que quanto mais a gente tiver esse tipo de discussão, mais pessoas vão estar propensas a fazer isso dentro de uma feira como essa. Sim, você sabe que quando eu conversei com a Isa Baladão, que nos trouxe para cá, né? A curadora de conteúdo, e um ponto que eu coloquei para ela era o quanto era importante a FEICOM assumir esse protagonismo, né? Se reconhecendo, se posicionando como uma infraestrutura de desenvolvimento de mercado, e aí como o IDMI poderia contribuir, e a gente foi formatando ali mais ou menos por onde nossos papos iam passar. Você falou do potencial latente do mercado, ou seja, você tem um horror a desperdícios, eu te conheço bem, nós somos amigos há muitos anos, e o slogan do IDMI é inconformados com o não feito, né? Para mim, o que mais importante que eu quero muito que as pessoas sintam aqui é a tua perspectiva de dedo no pulso mesmo, daquele cara que está lá na ponta, toda a cadeia produtiva está procurando um cara como você, né, um dono de negócio que tenha responsabilidade com a sua geração. Daqui a pouco a gente vai ter um papo com alguns diretores, lideranças nacionais de produto, de trade, de marca, enfim. E eu acho essa nossa conversa a mais importante de todas. A Isa falou que é um grande marco esse momento para a FEICOM e para o mercado como um todo, porque a gente está falando de um segmento que impacta muito a economia. Então, eu gostaria de trazer um primeiro ponto que a gente observou quando a gente estava criando o IDMI, que foi a polarização das ofertas. Então, para que a gente contextualize quem está nos assistindo, a gente detecta um fenômeno que a gente sente os times comerciais, de alguma maneira, trazendo que só é possível vender o produto mais barato, né? Ali que é aquela coisa, a guerra de preço, a batalha comercial do dia a dia, que é muito difícil. E um fenômeno da internet, os telefones, as redes sociais, o impacto comercial que isso traz, não só o comportamental, que levam para produtos extremamente específicos, ou seja, que não tem a escala que a indústria precisa, mas que o marketing, principalmente, está pensando muito a partir dessas ferramentas, e a gente detecta que com isso a gente polarizou as ofertas, e que para a gente despolarizar a gente tinha que resgatar os produtos de escolha.
você vai explicar melhor para as pessoas os produtos curva B, de alguma maneira, você vai conceituar. Então, eu gostaria de começar também entregando elementos práticos para quem está nos assistindo, porque a FEICOM tem um conteúdo técnico, né? Então, sim, acho que a gente trazer, a partir da chancela da marca da FEICOM, que está nos permitindo isso, já essa conceituação da polarização e da despolarização da oferta na prática, como você faz, você tem o hábito de se comunicar com as pessoas de maneira muito objetiva e muito aplicável. Eu já sou mais conceitual e provoco discussões. Então eu gostaria que você começasse a partir da polarização da oferta e depois eu vou conduzindo aqui para a gente ir compartilhando esses 20 anos de atuação que a gente tem juntos, criando soluções para esse mercado, e esses 5 anos que a gente passou produzindo conteúdo, ciência, metodologia, e a gente tentar fazer desse conteúdo uma contribuição para o mercado. Fala um pouco sobre polarização e despolarização da oferta, mas naquela prática lá, quando o cara chega, quando você tem que gerir seus negócios. Vamos tentar. Primeiro, eu vou começar com o slogan, né, que você falou, inconformados com não feito, e eu fico muito impressionado como isso já foi feito algum dia. Não foi, talvez, criado método, né, documentado, mas muita coisa já foi feito e eu acho que a polarização da oferta... Por que eu comecei com isso? Porque eu acho que a polarização da oferta foi o que fez esse feito virar o não feito, né? Você tinha uma proximidade natural dos donos de negócio, dos donos de fábrica, inclusive, com o consumidor final. Então era normal, num período, vamos chamar de pré-digital, a relação comercial muito mais forte, né? Numa era onde não existia o WhatsApp, não existia o e-mail, os representantes, os gerentes, os coordenadores, os diretores precisavam visitar o Brasil inteiro. Não era só os maiores locais, né? Os locais mais movimentados. Não. Se o cara queria abrir mercado, desenvolver mercado, ele tinha que pegar um avião, ele tinha que viajar, ele tinha que ir no local, ele tinha que conversar. E as fábricas não começaram multinacionais, né? Se você vê a FEICOM, a maioria das fábricas não vieram de fora para dentro. A gente tem muita fábrica que nasceu no Brasil com um dono, com um cara, tendo um ideal e criando um produto. E esse cara, quando começou, ele começou lá fazendo 1, 2, 3 produtos e ele foi abrindo o mix dele sempre pensando no consumidor de escolha, no cara que podia escolher alguma coisa, e ele foi criando variantes para o produto dele. Bom, e aí a gente vai dar o salto para essa era digital que você se referiu, aonde o produto que vende é o produto que vende, né? O produto curva A é o produto que a gente sempre quer vender, é o produto que tem mais giro, que tem maior volume, dá uma vantagem competitiva para a indústria, é um produto interessante, mas cai na guerra de preço, é o que você falou, é o produto que a gente chama de commodity, né? Na literatura clássica, é o commodity. E aí com essa era digital você começou a criar realmente o produto curva C, o produto de nicho, e é um produto que é atingido para poucas pessoas, mas quando você pega o contexto de país, esse nicho fica grande. Então, na rede social, esse produto consegue ser vendido. Tá, mas e o produto curva B, o tal produto de escolha? O que antes o gerente, o diretor, o dono da fábrica estava no mercado, né? Estava na rua, vamos chamar assim, a gente usa essa linguagem, né? O cara da rua. Dedo no pulso, né? O dedo no pulso. Esse produto, ele meio que perdeu o seu lugar no mercado, né? As pessoas pararam de prestar atenção nesse produto. Que pessoas? Eu acho que principalmente a área comercial, a linha comercial da então fábrica. Não foi o consumidor que falou que não queria. Não, pelo contrário. O consumidor continua, o lojista mais atento, o lojista que continua atendendo o cliente de alguma maneira. Eu não estou falando que o cara precisa ficar na loja, em pé, atendendo todo mundo. Não é isso. Eu estou falando do cara que presta atenção nesse consumidor. O cara que faz essa pesquisa, né? Eu realmente não lembro se era o Samuel Klein que falava isso, ou algum de grande varejo, ou a Luísa do Magalu, que ia nas lojas, visitando algumas lojas e entendendo como consumidor, mesmo depois de ficar grande. É uma coisa importante você continuar, como é que eu vou dizer, entendendo o teu consumidor. A gente precisa considerar que o Brasil é um país de classe C, D e E. O Brasil não é um país de classe A e B. Ele é um país de classe C, D e E. Então, quando você
sobe muito o nível na tua operação e você muda de classe, você desconecta com a realidade do teu consumidor de verdade. A gente está numa feira de construção. A gente tem muito classe C, D e E. Então, quanto mais você distancia, mais você fica longe desse consumidor de escolha. E, então, isso nos afastou dessa capacidade de oferecer esse produto. Na verdade, nos afastou não da capacidade de oferecer. Na minha concepção, se afastou na capacidade de mapear o que oferecer. O produto existe. Ou seja, a gente não perdeu a capacidade de oferecer. A gente perdeu a tradução do que é oferecer. Né? O que é oferecer? Não, é pior. É pior, porque o produto está lá. É o desperdício que eu me incomodo. Foi fabricado, foi distribuído. O produto foi fabricado, o produto foi distribuído, o produto foi pensado nesse consumidor. Existe esse pensamento original do cara que criou a fábrica. Né? Existe esse pensamento original. E esse pensamento original foi se perdendo, na verdade, na linguagem. Na maneira que eu ofereço. Porque eu caí ou na linguagem da massa, que é o produto curva A, ou na linguagem do nicho, que é o produto curva C. Mas aí tu tocou num ponto que para mim, eu sei que eu te amo, eu vou estimular. Veja, eu acho que por isso que é tão importante a FECOM institucionalizar a discussão. Então você está dizendo da polarização da oferta, massa e nicho, mas tem um fenômeno econômico também. Né? Talvez eu queria te ouvir porque a evolução do mercado enriqueceu uma certa cadeia que se afastou de quem compra dela. Aí a falta de literatura no meio do caminho, literatura técnica, formação técnica também foi afastando tudo. Então, pelo que eu estou entendendo, o que você está dizendo é que a gente tem um problema de gestão, inevitavelmente. Eu só vou ter um pouco de cuidado com o termo por causa do tipo de audiência da FECOM, né? Não sei se é gestão, porque gestão pode parecer que é a gestão do time comercial. Eu acho que é uma de comunicação, ou seja, a gestão dessa comunicação, a gestão desse mix, ok. Então a gente realmente tem esse problema. Ficou difícil oferecer o produto curva B, ficou difícil de oferecer o produto de escolha. Boa, mas aí essa sua fala é muito boa, porque você está dizendo o seguinte, que a gestão do mix e a gestão da comunicação sofreram impactos. Sim. Talvez também não porque a gente foi ferramentalizando a gestão demais. Com toda e aí certeza. Olhando gestão de processo, de performance, de ferramenta e foi esquecendo do que realmente importa. É isso aí. Então, por isso que eu tive um pouco de cuidado na palavra gestão. Porque a gestão existe. Agora, a gestão do quê? A gestão dessa cadeia de venda, essa cadeia comercial existe. Mas qual gestão? É o tal do quali-quanti, né? Tudo bem. O qualitativo, o quantitativo é muito bem gerido. Mas e o qualitativo disso? Como que eu consigo fazer chegar o intuito de um produto chegar na ponta? Como é que eu consigo enxergar que aquele produto foi criado para resolver aquele problema, entender que as regiões do Brasil todas têm um problema similar, apesar do Brasil ser muito diferente, você tem problemas similares, e como é que eu traduzo essa característica técnica do produto a uma característica de usabilidade daquele local? Vou dar um exemplo prático, você pediu o dedo no pulso, né? Um exemplo prático eu acho que é um muito simples. Você tem dois tipos de lâmpada, amarela e branca. Você tem claramente regiões que gostam de lâmpada amarela e outras regiões que gostam de lâmpada branca. É visível. E por que eu acho tão fácil de ver? Porque você passa a noite em qualquer bairro do Brasil e você vê as luzes acesas, se for mais branco ou se for mais amarelo. É simples de você identificar o problema. Tá bom, mas a lâmpada, quando foi criada duas cores, é por um motivo. Né? O cara criou aquelas duas cores para um motivo e não pela preferência do consumidor. É o contrário, o consumidor que prefere escolher o que ele criou. Sim. Então você precisa levar esse tipo, não é de informação técnica, mas de usabilidade. Qual é a usabilidade desse produto para cada um? Então eu venho de uma região que se usa muito a lâmpada branca. A gente criou uma espécie de mostruário mostrando os benefícios da lâmpada amarela e deixou o cliente escolher. Eu não quero, vou usar de novo a linguagem da rua, empurrar esse produto para um cliente. Não é isso. Eu quero demonstrar para ele para que esse produto foi criado, qual o problema que ele soluciona e deixa ele escolher. E hoje eu sou um grande vendedor de lâmpada amarela na minha região, que é dominado pela lâmpada branca. Isso é um exemplo. Mas tem outros vários no mix da FECOM que a gente pode Sim, falar. Então, primeiro que isso é desenvolver mercado. Desenvolver mercado é controlar o fluxo de oferta.
de alguma maneira romper um pouco com a leitura viciada da demanda, porque é isso que eu percebo, particularmente como estrategista de marketing, que é a minha profissão. Sim. A gente olhando muito para a demanda e não conseguindo mais ouvir o negócio e entender as motivações do negócio. Você acabou de dizer o motivo daquele produto ter sido desenvolvido. Eu falo sempre que quem paga tudo é o produto, não é o consumidor realiza o fluxo final de rentabilização do capital produtivo, mas o produto está fabricado, está pago, já foi, o risco do capital produtivo do industrial já encalhou. Já era, né? Então o que você está dizendo a gente traz um pouco, e aí realmente institucionalmente a FECOM tem muita força. Ok, a demanda está lá, temos que atender a demanda, podemos estimular a demanda, mas a gente tem que reestruturar, reorganizar o pensamento estratégico da cadeia de oferta. Então é aqui que cai nosso papo, ok. Porque aí a gente vai falar com lideranças nacionais depois, a gente desdobra um pouco isso. Agora, o que eu sinto que o IDMI facilita, de alguma forma, e tem tempo que a gente está tentando demonstrar por que simplifica, e aí eu queria que você validasse na experiência prática, buscar pelo consumidor de escolha, porque ele tem potencial de consumo, ele está lá num bairro comercial, porque o bairro comercial de alguma forma dá mais segurança para o capital produtivo, ou seja, o cara vai pulverizar um pouco mais da produtividade dele, não vai concentrar em grandes fornecedores, vai reduzir o risco, vai atender mais consumidores. E a cadeia de oferta não está mais conseguindo, tem muitas rupturas entre a intenção dessa fabricação, que convenhamos, o cara não é limitado, a indústria tem acesso ao que há de mais sofisticado, Sim. do pensamento estratégico, do conhecimento acadêmico, está tudo lá na indústria, e eu entendo que a gente vem cometendo uma série de rupturas. E aí quando chega lá na ponta, a gente reduz a competitividade da indústria, e para mim o que é pior, pune esse consumidor de escolha, porque ele deixa de receber a abordagem ofertada, põe o negócio local em risco, porque a margem fica sufocada, todo mundo brigando com preço, e um cenário social que a gente está percebendo, para a gente ampliar um pouco, depois a gente afunila, vem drenando, degradando os bairros comerciais, porque é como se eles não tivessem mais função, como se as pessoas não fossem mais para a rua consumir, como se tivesse todo mundo na internet, ou seja, eu queria que a gente entrasse na linha das máximas que se criaram e para você desenvolver em cima disso, esse consumidor de escolha, como que você percebe essa perspectiva? Você falou assim, a gente tem que procurar o consumidor de escolha. Na verdade, o consumidor de escolha é que tem que procurar o produto certo, né? O consumidor de escolha está lá. E eu acho que como essa mentalidade, eu vou chamar de mentalidade. Mas você concorda que o consumidor de escolha está lá, eu concordo. Mas todo mundo quer falar com ele na internet. Só que na internet ele não é um consumidor de escolha, é um consumidor de preferência. Então eu não estou falando com ele. Então, porque é a camisa do futuro, a calça do futuro, Sim. o barbeador do futuro. A Sim. gente não pode nem usar hoje, porque é tudo do futuro. Eu acho que tem essa questão, como a comunicação mudou muito ao longo desses últimos anos, e eu não estou fazendo aqui eu não estou indo contra a mudança da comunicação, não é isso. Eu estou falando da linguagem. Eu acho que o que a gente tem que adaptar é a linguagem e não a comunicação. Esse consumidor de preferência, esse consumidor de escolha que sabia o que queria, ele já está há muito tempo sem ter contato com essa oferta. Concordo. Então o que está acontecendo com ele? Ele está esquecendo que ele tinha essa opção naquele bairro comercial. Concordo. De novo, voltando para o exemplo da lâmpada, que é muito simples, né? Por causa da exposição da lâmpada à noite nos bairros. Se esse consumidor ele passa nas lojas do bairro dele e só tem a lâmpada branca, ao longo de 5, 8 anos, ele vai esquecer que existe a lâmpada amarela. Sim. E o cara da lâmpada amarela é a mesma coisa. E lâmpada não está no algoritmo dele. Exatamente. E lâmpada não é uma coisa que o consumidor se preocupa, porque a gente está falando aqui na FECOM, principalmente, de bens duráveis. Não é o bem do supermercado que você está em contato toda semana, todo mês, com aquele produto, né? A lâmpada você vai trocar de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, do teu chuveiro, enfim, uma obra na tua casa você não vai fazer sempre, a reforma. Não são produtos que você está sempre em contato. Então, quando você vai procurar aquele produto, você não tem essa oferta, você não compra, não é porque você tem que achar o consumidor de escolha. O consumidor de escolha não está achando essa oferta naquele bairro. Aí para onde ele vai se ele ainda lembrar desse tipo de oferta? Para a internet. Então, eu estou sendo levado para a internet por uma falta de oferta no bairro que eu estou acostumado a comprar. Ou próximo da minha casa, ou no bairro comercial. Eu vou Sim, mas algo que esteja na rotina de vida dele. Isso. Eu vou usar os bairros comerciais, que são os polos comerciais de todos os lugares. Enfim, quando essa oferta some desses lugares, você tem uma ruptura muito séria de mix. Porque aquele mix
aquele produto dentro da loja, ele muda de categoria. Ou seja, se ele era um produto curva A ou curva B, ele vai cair de categoria, virar um curva B, um curva C. Ele vai sair do radar de compra desse dono ou desse comprador, não importa. Esse produto, ele acaba perdendo importância. E, de novo, ele não perde importância porque não tem como o consumidor para ele. Não é isso. Existe o consumidor para ele. A gente parou de falar com esse consumidor. A gente parou de falar em todos os níveis, inclusive de ofertar para esse consumidor. Mas a gente pensa nele ainda? Eu acho que... Ou a gente o transformou em preferência? Então, quem é o agente? Aí nossa cadeia produtiva. Então, eu vou pegar o que é o agente, né? Eu acho que se a gente for resumir ao lojista do bairro comercial, ao atendente, mesmo que seja da grande rede, mas o cara que está de frente, né? O cara que está atendendo mesmo, o rapaz, não, ele não esqueceu porque ele é impactado toda vez por esse consumidor. Ele tem toda hora esse consumidor próximo dele, falando com ele, então não tem como ele esquecer. Eu acho que tem uma questão, quando você fala da internet, está todo mundo na internet, acontece muita coisa na internet, é verdade. O dado que a gente... o dado que a gente tem, até ano passado, eu acho que esse ano aumentou um pouquinho, é que 15% das compras do Brasil eram feitas na internet. Eu acho que esse dado esse ano está em 17% de toda a compra do Brasil está na internet. Tá, e os outros 85%? E os outros 83%? Por que a gente está discutindo muito forte o que acontece com 15% e não o que acontece com 83%? De novo, eu não estou discutindo a importância dessa tendência. Não é isso. Mas essa tendência fala com produto de nicho e não com produto de escolha. Então, você está dizendo, em linhas gerais, que a gente, por estar com telefone, a gente está contaminado por esse olhar dos 20%, fez muito barulho, e a gente está esquecendo um pouco dos 80%, e é aí que o IDMI entra para desenvolver o mercado interno com um olhar da relação do fornecimento da indústria, que está buscando consumidor de escolha, que está num bairro que é atendido por um negócio LTDA que tem dono, a gente soma todos os negócios LTDA e os configura como Brasil comprador. Enfim, a partir daqui a gente já começa a conseguir deixar mais claro para quem está nos assistindo a organização que a FEICOM está propondo a partir do IDMI. Tendo isso em vista, com a experiência que você tem como empresário, inclusive, mas também como autor do IDMI, onde estão as grandes oportunidades? Porque o que eu sinto, que é o que você trouxe como desperdícios, quando estruturados com o que o IDMI está propondo, com o que a FEICOM está dando voz, são grandes oportunidades comerciais. Sim. Então eu queria que você falasse em cima dessas oportunidades comerciais. Isso é legal porque, como você acabou de colocar, existe o Brasil comprador, né, que é a soma de todos esses LTDAs. E como eu disse na primeira parte que eu estava falando, eu gosto muito de vir à FEICOM para conversar com as pessoas e entender o que acontece. E eu vejo a quantidade de donos de negócio que são incríveis. São pessoas incríveis. São pessoas que criaram seus negócios, que desenvolveram o mercado e que hoje estão, de alguma maneira, cansados pela teórica mudança de mercado. Ou seja, eles estão contaminados mentalmente por esses 20%. E eles estão, de alguma maneira, sucumbindo à pressão de comunicação dos 100% que estão no telefone. Porque tem 100% de pessoas se comunicando no telefone. Mas desses 100% se comunicando no telefone, isso se resulta a 20% de comércio de verdade, né? De consumo. E aí estão confundindo comunicação com as vias de fato do consumo. E você vê pessoas incríveis, empresários incríveis, gente que realmente construiu negócios, ouvindo, às vezes, dicas de pessoas que nunca fizeram nada. E eu, de novo, não é uma depreciação, é um olhar para esse cara que tem 70 anos e construiu um patrimônio milionário, falando o que eu estou fazendo de errado. E eu falo, nada. Você não está fazendo nada de errado, cara. Olha o patrimônio que você construiu, olha o número de empregos que você gera, olha o que você está criando, olha o que você criou e continua criando para o teu mercado, inclusive para o tal do consumidor de preferência. É o cara que sabe exatamente o que o cliente precisa. Esse cara sabe o que o cliente precisa. Não tem nada melhor do que ouvir esse fundador, esse dono de loja, para ouvir o que o cliente realmente precisa. Muitas vezes ele sabe mais do que o cliente. Porque a gente pegou um cliente mais novo, vamos chamar assim, muitas vezes inundado
por essa comunicação do produto de nicho, e às vezes não é esse produto de nicho que serve para ele. Só que ele está inundado por essa comunicação. Então ele chega na loja pedindo um produto que ele não precisa de verdade. E quando você encontra esses caras, esses empresários que realmente conviveram com tudo, ele traduz essa preferência do cliente, que ele viu na internet ou ouviu alguma coisa, para realmente o produto certo para ele. E aí que eu acho que nasce essa figura do produto certo. Eu acho que o produto certo serve para o consumidor de escolha. Porque o cara precisa de um produto, tem um certo para ele. Normalmente não é esse certo que é abordado como nicho na internet. Então ele vem muitas vezes por uma moda, e aí quando você se encontra com esse lojista, com esse profissional que realmente consegue traduzir, aí o desperdício acaba. Agora, olha a força que precisa ser feita para esse cara, para esse lojista, para essa pessoa que sabe qual é o produto certo, vamos botar assim, se desconectar da enxurrada de hipóteses ou de influências que você tem na rede social, que ele fala, caramba, mas por que o cara precisa desse produto que veio da China, que faz não sei quantas coisas ao mesmo tempo? Na verdade, esse cara só precisa de tal coisa. Sim, isso é um olhar do consumidor, tá? Olhando para o consumidor. O que eu percebo, assim, o IDMI organizou em literatura, escrita, ações aplicadas e testadas, sim, na prática, enfim. E o que eu sinto, tanto quando eu vou escrever e quando eu estou lidando com empresários de N setores, da comunicação, da indústria, do varejo, é essa guerra de ele sabe o que ele quer, eu chego falando, temos que atender o consumidor de escolha, temos que orientar os esforços estratégicos para o consumidor de escolha, temos que organizar o mix para fazer ser percebido por esse consumidor de escolha. Não existe só o consumidor do produto mais barato, não existe só o consumidor do produto mais específico. Então, eu sinto claramente que quando eu estou falando isso com os donos, o cara na hora fala, é isso. E ele não está falando isso por uma conveniência empresarial ou por uma conveniência comercial sequer. Ele simplesmente sabe que é o que é. Só que, ao mesmo tempo, do outro lado desse muro, que eu vou configurar o muro, tem um mundo dizendo que veio falando evolutivamente que o varejo físico ia acabar. E não foi brincadeira. Que estava todo mundo na internet. Eu sempre falo isso, se as operadoras de internet continuam vendendo na internet é porque não está todo mundo na internet. É muito simples. O Brasil é muito mais pré-pago do que pós-pago. Que ninguém mais via televisão, que é outra loucura. O problema são as totalizações, né? Que você sabe que eu falo que ninguém é todo mundo não, e todo mundo é muita gente. Então não existe ninguém, essas totalizações. Só que agora chegou no comercial. Assim, só vende o mais barato, ou, em contrapartida do mais barato, só se nós fizermos alguma coisa na internet. E aí a gente perde a concatenação da cadeia de oferta na ponta de quem está correndo risco do capital produtivo, que são os donos e as lideranças mais alinhadas, digamos assim. O cara sabe que é o que ele precisa fazer, rentabilizar o capital dele no meio desses dois mundos, buscando esse consumidor de escolha que existe, ou seja, quando essa deturpação comercial diz que só tem o consumidor do mais barato ou mais específico, ele simplesmente está afirmando que não tem o consumidor de escolha. E a gente, ao longo de anos, testamos e provamos que tem esse consumidor de escolha, que o cara quer escolher e que escolher não é a mesma coisa que preferir. Quando eu entro hoje no dia a dia, eu sinto claramente que Ricardo mesmo, o que o IDMI quer fazer isso mercadologicamente, a Feicom está nos permitindo. Eu entro para organizar o pensamento estratégico desse dono que já sabe, dando dispositivos técnicos para ele, que é a atualização de literatura que a gente fez no IDMI. Pô, olha só, tem o sistema de oferta do mix ampliado, tem o PDO, o ponto de oferta, que é cada vez que o PDV que vende mais barato consegue penetrar um B. Tem uma nova estrutura de oferta, que você faz ciclos de estímulos comerciais, ou seja, dispositivos de compreensão. E aí, na hora, esse cara me aponta para o marketing. E aí, quando eu chego no marketing, que eu acho que é um grande problema, é minha área, sim,
eu acho que a área que mais se perdeu, ela se ferramentalizou. Eu acho que vocês foram culpados. Eu também. Mas foram permitindo. Então, Sim. evolutivamente, a gente perdeu a mão de obra técnica porque o nosso jovem não estuda mais tecnicamente para atuar na indústria. Aí as plataformas digitais, Meta, Google Ads, TikTok, o cara estuda isso. Então ele vai pilotar essa ferramenta. A academia acabou se convertendo a isso e colocou o curso de marketing como um curso de marketing digital. Você sabe que eu não tenho nenhum problema de dizer que marketing digital não é marketing. Que existe o digital do marketing, mas marketing digital não é marketing, eu não vou abrir mão disso. Que o marketing tem que traduzir as necessidades de rentabilidade em ações estratégicas de posicionamento que vão para a comunicação, que é o que você percebe que se perdeu. Depois a gente vai divulgar digital, na TV, o que seja. Então, o que eu queria é que você trouxesse um pouco dessa perspectiva de composição, porque você falou de linguagem. Sim. E aí eu sinto a guerra, o muro que eu enfrento quando eu vou apresentar uma estratégia para um time de vendas. E aí, o que mais me pega, Jerônimo, não consigo, G, é quando eu começo a falar, o cara concorda, fala, é verdade. É verdade. Então tem um esforço que eu acho que um grande idealizador disso aqui conosco, eu não vou citar o nome por respeito a ele, diz que o nosso esforço é repetir, 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 repetir. Então eu queria que você trouxesse nessa perspectiva de linguagem, ou seja, porque o que eu faço é uma compatibilização de linguagem e de força, realmente força. Como a gente consegue ter contato com esses que já acreditam, já sabem que esse é o certo, porque eu entendo claramente que é um esforço de resgate, entendeu? Eu acho que o primeiro problema de linguagem que aconteceu foi quando o marketing virou comunicação só. Tiraram o marketing da escola de negócios. Foi quando disseram que Isso. o marketing virou, porque ele nunca virou. Exatamente. Então, quando você tira o marketing do ambiente de negócio, né, Da escola de negócios. escola ele de era negócios, pendurado na ele- escola de exatamente, negócios, você- oriundo da economia. Exatamente. Então, quando você tira o marketing da escola de negócios e coloca ele como se fosse a comunicação apenas, ou seja, você tirou todo o fundamento e colocou só a aplicação final do marketing. A aplicação final do marketing está mais atrelada à comunicação, vamos chamar assim. Eu não sou da área, mas eu acho que... Não. que é O isso. marketing existe. Quando os caras em 1950 fundaram a SPM, o marketing existe para terminar num briefing. Esse briefing carrega todas as intenções do negócio e aí ele aponta para a comunicação, que é onde vem uma agência de publicidade, mesmo eu sou dono de uma há 20 anos, para traduzir essas intenções de negócio em estratégias de comunicação que vão virar divulgação. Agora tudo começa da divulgação. Então, eu acho que esse foi o primeiro problema de linguagem. Quando você, por linguagem, falou o menino do marketing. E o menino do marketing era o cara que fazia a divulgação. Ou seja, você acabou de dar um roteiro, vamos botar uma mini aula do que é o marketing da concepção até a ponta e, por linguagem, por comodidade da linguagem, fizeram o marketing virar o cara que faz o anúncio final. Então, ou seja, para você reconstruir, vamos colocar assim. O anúncio não. Sim. O anúncio era a agência que fazia. Ele preenche um formato pré-estabelecido, Gê. Então. Não é um anúncio. Entende isso? Você disse, é importantíssimo. Um anúncio peguei o briefing, traduzi. Você sempre gostou dos anúncios conceito, né? Sim, claro. Isso não existe mais. O cara vai fazer a partir de uma ferramenta um post, um Reels, aí ele vai abrir um Canva que já vai vir com pré-determinações de layout. Não tem mais nem criatividade, bicho. Então, e aí ferrou, porque como que a partir disso tudo que você falou, vamos imaginar, né, o dono de uma indústria, ou o dono da intenção, não importa, na verdade, do que eu sou dono, eu sou dono da intenção. Como que eu, dono da intenção, vou conseguir passar isso pro meu responsável comercial, pro meu time comercial, para depois isso se refletir num mostruário, num catálogo, numa gôndola, numa oferta, independente de ser B2B ou B2C, para chegar lá no final nesse consumidor de escolha. Essa é a força que se perdeu. Essa é a força que você tem que fazer e que antes era natural. Por que era natural? Porque como você não iniciava pela ferramenta final, que é a comunicação, todo mundo compreendia o motivo de eu vender esse produto.
Então você ia uma escala. Lógico que a intenção se perdia, como sempre se perdeu. Normal. Isso é normal. Mas você começava a discutir pela intenção. Vamos voltar no exemplo da lâmpada. Por que eu fabriquei uma lâmpada branca e por que eu fabriquei uma lâmpada amarela? Vamos entender qual é a loucura do cara. Qual é a loucura do cara? No início tá um motivo, né? Na verdade, não porque eu fabriquei uma lâmpada amarela. A lâmpada amarela vem do fogo, né? É a cor do fogo. Na verdade, por que alguém... eu fiz a branca? Por que alguém fez a branca? Né? Você tem que entender por que você fez a branca. Aí o cara vai, neurociência, é melhor pra trabalhar, blá, 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 não sei o quê. Nunca é, né? Ok. É sempre um Mas recurso, um insumo que o cara achou. Você cria alguma coisa e vem numa intenção de fabricação. Sim. E aí essa intenção é passada à frente. Então se você buscar lá atrás, onde ainda não existia esse tipo de lâmpada, cozinha sempre foi lâmpada branca. Ambiente de trabalho. O resto da casa era lâmpada amarela, incandescente. Ambiente de descanso. Essa era a intenção inicial. Sempre foi a intenção inicial. Falada, construída. Se é real ou não é real, no processo de fabricação, não me importa. Mas essa foi a intenção de comercialização. Essa intenção de comercialização sempre foi passada e todo mundo sabia. Quando a gente era criança, a casa de todo mundo, a lâmpada da cozinha era tubular, branca, numa calha branca. Acabou. E a da sala, era de... Exatamente. É normal as coisas irem se perdendo. Agora, ficou muito tempo, né? Essa sua fala, ela me coloca num ponto muito importante da FECOM, inclusive, pelo que você está dizendo, e do IDMI. Ou seja, pelo que você disse, o recrutamento inicial é dos donos. Com toda certeza. A gente tem que falar com os donos. Não adianta a gente falar com os times ainda. A gente precisa formar o pensamento nos donos para que eles resgatem a ressonância da força que eles têm, porque eles sabem o que é para fazer. Então essa chancela vale muito, porque... Então, vamos parar de alimentar a ferramenta e vamos começar a olhar para a nossa oferta de novo? Vamos começar a voltar à nossa origem de atender a esse consumidor que quer escolher, e aí... Rapidinho, claro. Eu sempre brinco com a minha galera. Você usou a palavra atender com uma ênfase muito grande, né? Eu sempre brinco e falo com o meu time que assim, atender é entender. Para você atender alguém, você precisa entender o que a pessoa quer. Isso é perfeito, mas eu gosto mais de uma outra frase sua, que é: quem vende o produto é a indústria, o varejo atende as pessoas. Eu acho isso fantástico. Ou seja, a gente precisa resgatar uma cultura de atendimento, não de personalização. Isso aí. Porque o digital faz tudo ficar personalizado. E não serve para nada. Se dissolve. Serve para os 20. É só assim. Tá certo. Porque você tá certo. não, serve sim. Mas o nos problema, 20, não nos 80. Mas você concorda que o grande problema é: as grandes marcas estão se formando na TV aberta, como sempre. Não, isso não mudou. Não. As digitais. Principalmente as digitais. E aí estão convencendo esses pseudo-vinhos que eles são digitais. Eles não são digitais. Eles estão no telefone das pessoas. Eu sempre falei que não existe consumo digital. Todo consumo é físico. A compra pode ser digital. Mas você pegou um celular para comprar. Você não comprou com pensamento, bicho. O celular é físico. Né? O celular é porque tem que vender o celular. Então, o meu problema, o que eu quero abordar com você é a contaminação. Porque parece que os caras estão se resolvendo no digital e não estão. Aí a multinacional se organiza, o grande player se organiza, controla a percepção da oferta dele na TV e depois ele faz o micronicho que ele achar que deve. E aí ele inverte a mão, que é o que você citou do supermercado versus bem duráveis, porque aí quem vende o produto é o produto quando acaba. Sim. E aí ele já conhece a marca, está retida, ele vai lá na gôndola buscar. O ciclo do processo de compra é esse. Aqui é diferente. A curadoria é fundamental. O que vai chegar na ponta de acordo com a compreensão cultural de consumo é fundamental. E o que mais me impressiona, Gê, o Brasil já é macro-regionalizado, a gente é um continente. E as estruturas comerciais já são macro-regionalizadas, certo? Certo. Por uma questão cultural. Sim. Ou seja, eu tenho um gestor comercial que lida melhor com a cultura do norte. Não é o mesmo cara do sul. Perfeito. Mas aí todo mundo volta pro telefone. Ao invés de eu fazer da cultura para frente, eu vou até ali, aí depois eu volto pro telefone. Então, o que se perdeu é o marketing de dono, talvez. Essa capacidade. Então, o que eu queria que você desenvolvesse é qual o papel dos donos nesse processo. Porque eu acho que é o que você falou, os caras cansaram. Não sucumbir. O primeiro papel é não sucumbir. É difícil não citar, né? Não sucumbir. É muito difícil, mas é a realidade, né?
Você não pode trocar um parque industrial por causa de opinião. E você não pode personalizar tanto seu parque industrial para atender todos os nichos possíveis da internet. E você não vai conseguir encaixar o seu parque industrial em todos os nichos da internet. Que muitas vezes é isso que está tentando ser feito, né? Então, mas aí a gente criou um ciclo de downselling espontâneo das coisas. Você criou um ciclo de downselling, criou um ciclo de incoerência que eu acho pior. Ou seja, eu vou tentar acompanhar alguma trend, alguma coisa, alguma brincadeira da internet com o meu produto que não foi feito para isso. Então você tenta encaixar a tua oferta no que está acontecendo de alguma maneira na internet ou na sociedade, não importa, em vez de ter força para mostrar o problema que teu produto veio resolver. E, de novo, eu sempre tento colocar isso, porque quando eu converso isso com alguns outros donos de negócio ou com gestores regionais, o cara leva isso para treinamento. Eu não estou falando de treinamento. Treinamento técnico. Treinamento técnico. Eu não estou falando de treinamento técnico. Eu não estou nem falando, eu não estou nem dizendo que o treinamento técnico não é importante. O treinamento técnico é super importante para o profissional, para o balconista, para o vendedor. Mas tem um tipo de treinamento, vou chamar assim, que não é o treinamento técnico, você contar para que problema aquele produto foi criado. Né? Esse produto está resolvendo o quê? E todos os produtos que são criados foram criados para resolver alguma demanda de um grupo específico, não de um nicho específico. Não segmento. Nicho, é um segmento. Então você tem segmentos, contanto que você tem na maioria dos produtos, sei lá, 3, 4 variações diferentes. E nichos você tem um monte. É o cauda longa. É o cauda longa, exatamente. Então você está falando que os produtos foram criados para resolver tal coisa. E essa tal coisa não consegue ser comunicada por causa da linguagem. Você entrou numa linguagem que ou a coisa tem que ser mais barata, ou a coisa tem que ser sensacional, ou a coisa tem que ser engraçadinha. Você caiu nessa armadilha da comunicação que você clusterizou as linguagens em vez de clusterizar os produtos. Os produtos servem para alguma coisa, as linguagens não. Então o cara pega um produto que serve para coisa específica e quer botar ele numa linguagem engraçadinha ou de um melhor produto. Não é o melhor produto. Qual é o problema de eu me posicionar no meu local de atuação de verdade? Então você pega um produto que não é o melhor produto e quer colocar uma comunicação como se ele fosse o melhor produto do mundo. Ele não é. E aí cai na incoerência do time comercial, porque o time comercial não acredita muitas vezes nessa mensagem. É isso que eu queria te perguntar, porque assim, eu, como um estrategista, resolvo parte disso via comunicação, no sentido de gerar percepção. Eu entendo que um consumidor de escolha, ele é um usuário. Sim. Ele só consegue escolher pelo uso do produto, né? Não é pela especificidade, ou seja, mais barato é mais barato, específico é específico. Eu falo do saco de lixo agora que eu acho muito simples. Saco de lixo mais barato é mais barato, o com alça é específico, não é B. Porque aí o cara comprou a alça. O entre os dois é o B, que é o consumidor que vai escolher. Pô, não preciso da alça, mas também não quero mais barato, eu quero que esse me atenda em tal ponto. Eu acho que é isso que você está falando. Sim. Então até acho que é uma perspectiva muito legal para quem está assistindo, considerar isso, né? Perseguir o consumidor de escolha e entender que essa percepção que você está falando, ela só é possível a partir do uso do produto, não do atributo técnico. Sim. O atributo técnico garante o uso. Isso aí. Essa tradução é onde você está dizendo que o marketing entra. Eu vou te dar um exemplo, sem a gente entrar em um exemplo específico de produto. A minha região tem dois tipos de pessoa. O cara que mora na casa própria e o cara que mora na casa alugada. Sim. Só de eu saber se o cara está comprando o produto para uma casa que é dele ou para uma casa alugada, você já entende o uso que esse cara está pensando do produto. O tipo de conversa é diferente. Então eu consigo direcionar. Eu trabalho numa área popular, onde o cara pensa muito no valor que ele vai gastar. Então tem que ser o mais barato? Não. Como ele pensa no valor que ele vai gastar, ele quer o produto certo. Ele não quer comprar de novo. Ele não quer gastar 2 vezes. Exatamente. Ele não É se um bem dá esse durável, luxo. e é um bem durável. É um bem durável. É um bem durável. Então, quando a gente coloca na cabeça que isso é um bem durável, o cara não quer gastar 2 vezes, e ele tem um uso específico para isso, eu consigo direcionar a venda do produto sem ter o atributo técnico. Você falou muito bem, o atributo técnico garante o uso, mas ele não é o Mas ele não gera percepção. Ele não gera percepção. Ele não gera percepção. Eu preciso entender qual é o uso desse produto. Então, mas como é que eu lido com isso? Olha só, a gente tem 40 a mais.
testemunhamos com a vida a troca das gerações, né? Sim. O que a gente chama de geração desenvolvedora, entregando para quem herdou esse desenvolvimento. Eu não estou nem falando dos negócios, Sim. né? É quem herdou a atuação mercadológica. Ponto. E aí, quem herdou a casa pronta, né? ponto. Os caras organizaram para a gente tem que pegar e continuar e ver se a gente não comete tantas bobagens. Tanto é que a gente está falando que é uma força de resgate. Mas é só porque realmente eu fiz essa brincadeira com a casa pronta, porque realmente muita gente agora pegou a casa pronta de verdade. Sim. A gente está na FEICOM, é uma feira de construção, e teve muita gente que não participou da construção de uma casa, nunca viu isso acontecer. Minha mãe fez uma, mó doideira. Então. Eu derrubei a parede. Então, e você viu isso, sei lá, do com andar 15 de cima. anos? Com 14 14, carregar 15 anos, em tudo, 12 anos. Eu sei a proporção do concreto e tal. Mas você não passou isso na sua fase adulta. É fato. E Não, e a gente geração não da frente não vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Então, se você, na ponta comercial, quando o cara for passar isso pela primeira vez na vida, ele tem 30 anos, 20 e poucos anos, 40 anos, não importa. Mas ele está passando por um momento pela primeira vez na vida. Muita gente nunca passou por isso. Se essa pessoa não compreender o uso do produto, Sim. ou seja, eu não estou falando do nicho, eu estou falando do cluster, da divisão. Cara, isso aqui tem 2 ou 3 divisões possíveis. Esse produto aqui, 2 ou 3 coisas possíveis. Acabou. Qual que você quer? Qual é o que você vai escolher? Porque não é questão de preferência, é questão de escolha. Isso serve no meu caso. No meu caso, esse produto é o mais indicado. Sim. Então, é aí que a gente precisa se comunicar. É assim que a gente precisa se comunicar. E para mim, o Ricardo, comunicação, essa comunicação que eu estou falando, esse tipo de comunicação que eu estou falando, ela deveria ser de tudo, do canal inteiro. Começando no catálogo. E indo até a gôndola final. Né? O que esse produto está disposto a resolver? Para qual grupo de pessoas esse produto está disposto a se adequar? É essa comunicação que eu sinto falta, né? Você, com aqueles problemas clássicos, vamos sair um pouco do material de construção só para fazer uma coisa bem mais genérica. Vai comprar uma televisão, Sim. Tem 300 modelos, você não sabe qual é a diferença dele. Tem 300 retângulos pretos. Tem 300 retângulos pretos, exatamente. Você não tem a menor ideia qual a diferença de um para o outro. E aí eu sempre brinco, né? Minha casa pega o sol, eu adoraria uma televisão para ver de manhã. Sim. Então, esse uso que foi perdido pela indústria. Agora, para a gente caminhar para um último bloco do papo, eu vou fazer uma contextualização para quem nos ouve e eu gostaria que você conseguisse deixar projeções de ações práticas que as pessoas possam adotar em todos os níveis, né? No meu entendimento, como é que a gente encontra mais profissionais de marketing alinhados a isso, mais agências de comunicação, mais donos de varejos alinhados a você, mais donos de indústria como o qual a gente conhece. Sim. Né? É um grande esforço de prospecção, porque para o IDMI e a parte de responsabilidade funcional da FEICOM, que é um conceito nosso, né? Ou seja, a responsabilidade de funcionamento do abastecedor para com o comprador dele, né? Para que o mercado se desenvolva, para que a gente gere impacto social produtivo, qualidade de vida, geração de emprego, reequilíbrio de balança previdenciária, enfim, tudo que a gente aprofunda, a gente entende que atender esse consumidor de escolha é um vetor de transformação social. Claro. E que passa a ser uma responsabilidade funcional todos nós adotarmos leituras estratégicas e ações táticas nessa direção. Isso, por si só, não garante nada. A gente está numa feira de negócios. A questão que nós experimentamos foi: isso dá dinheiro. Sim. Isso transforma as vidas. Isso dá lucro. Atender dá trabalho, precisa investir, precisa lidar com o confronto de uma cultura. Mas eu gostaria que você passasse um pouco pelas oportunidades que estão na mesa. Por quê? Eu percebi claramente você falando de uma geração vindoura. Mas a gente está lidando com uma cansada. Hoje. Os caras estão pegando avião para lá e para cá, viajando para vender, né? As relações mudaram muito porque elas foram ferramentalizadas também. Né? Manda um WhatsApp, não liga, não vai. Isso esfriou. O Brasil esfriou comercialmente por causa disso. Sim. Então esse resgate também falando com quem está aí. Esses mais de 70 mil representantes comerciais,
os executivos comerciais das indústrias, os donos ok, a gente tem um papo mais reto com esses caras. Mas para a gente deixar uma contribuição daquilo que você sempre falou para mim. Isso precisa ser comunicado para que o cara veja e fale, tem gente falando sobre isso. Então, que a gente agora cumprisse o nosso papel de responsabilidade para que o dono da fábrica possa falar, tá vendo o que eles estão falando ali? Para que o comercial que acredita possa falar para o representante, tá vendo? Porque parece que pelo trabalho que dá, as pessoas estão cansadas naturalmente, porque a vida cansa. Essa distorção cansa. Sim. A internet reduz a potência de agir social. A psicologia fala sobre isso. Sim. Só que a gente está falando do dano econômico. E em contraponto ao dano econômico, eu queria que, como estamos numa feira de negócio, você dissesse num viés efetivo de quantos resultados isso realmente pode trazer e por que a gente está acumulando tanto capital inerte. Por que o IDMI traz que a gente é capaz de destravar capital inerte quando a XP vai para a televisão, por exemplo, dizer que tem R$1 trilhão em custódia. Ou seja, tem recursos disponíveis no país. A gente precisa organizar a cadeia de oferta. Mas eu gostaria que você desse aquela sua aula prática que você sempre faz. Legal. Tem um monte de coisa aí. Hoje era eu que tinha que estar agora com papel para anotar de tudo que eu poderia passar. Eu acho que primeiro tem... Aqui, ó, é um podcast, não precisa, papo. Não precisa. Porque você já falou. Primeiro que tem uma máxima que eu gosto muito, que é o mais fácil é diferente do mais certo. A comunicação ferramentalizada, o WhatsApp, fez a comunicação ficar muito mais fácil, mas ela não está muito mais certa. O contato comercial é o mais certo. A gente precisa que o representante, os donos voltem a falar com os clientes, a ter o dedo no pulso. Vou dar um testemunho. Por questões minhas, meu principal cliente mais importante, não consegui falar com o cara, meu irmão. Eu sei o que eu estou fazendo de errado, mas eu escutei o cara me falar isso esfria. Não pode. E não pode, eu sou um prestador de serviço. Isso aí. E a venda é uma prestação de serviço. Uma prestação de serviço, exatamente. Na verdade, varejo é considerado um serviço quando a gente vai no PIB, né? Então, primeiro, é o mais fácil, é diferente do mais certo. Tem a frase que eu gosto muito, eu não lembro de quem é, você vai lembrar, que é o capricho está no detalhe, o detalhe dá trabalho, o trabalho ninguém quer. Você juntou duas frases. O sucesso está no detalhe, é do José Isaac Pérez. O sucesso está no detalhe, o sucesso está no detalhe, o detalhe dá trabalho e o trabalho ninguém quer. Isso é uma outra coisa. Tem um amigo nosso que fala graças a Deus. Né? Exatamente, mas é uma coisa muito séria, porque realmente qual é o detalhe, né? E qual é esse trabalho? É entender que essa clusterização, essa mudança de paradigma de comunicação realmente dá resultado. Ele dá resultado. O detalhe está exatamente aí. Vamos tentar compreender o que acontece e vamos explorar essa diferença de venda. Vamos ir para o curva B. Vamos sair da briga de preço. Quando a gente sai da briga de preço e pega um percentual do nosso negócio, é lógico, Ricardo, que o produto de escolha, o produto curva B, nunca vai vender igual o produto curva A. Não importa. Não é esse o objetivo. Mas quando eu tiro 15%, 20% do meu negócio e atendo esse consumidor de escolha com uma margem incrivelmente maior do que a do produto curva A, eu estou trazendo duas coisas. Primeiro, uma saúde financeira para o meu negócio, porque minha margem está melhor. Segundo, eu viro referência num local por um produto que ninguém tem. Então eu consigo duas coisas, né? Fazendo isso. Eu trabalho com o produto que ninguém tem, aumento minha margem nesse produto e trago o cliente como um ponto de venda onde eu tenho uma solução. Ponto. Deixa eu fazer uma coisa. Perfeita a configuração, que a gente sabe que é o desafio. E como você entende, agora assumindo o papel de IDMI seu, que isso pode se tornar real, viável, né? Do dono para o time comercial, do time comercial para o representante comercial, do representante comercial para o comprador, o dono da loja, a exposição, enfim. Como a gente pode conseguir... a gente fez onde a gente toca, né? Primeira constatação a gente ainda não teve nesse tempo uma rejeição a essa fala. Nunca. Então, para mim, é a principal evidência, vamos colocar assim, que está todo mundo alinhado a isso, a gente não tem rejeição a esse modelo. Sempre que a gente apresenta os modelos conceituais ou as aplicações práticas do que o IDMI traz, a gente não traz rejeição. A gente, às vezes, tem até alguma dúvida. O cara olha e fala, caramba, sente que está certo,
mas não compreende como isso vai funcionar na prática. E aí, quando a gente consegue apontar para eles soluções que a gente montou, né, tanto na loja quanto em outros lugares que você atendeu, o cara se convence sobre a funcionalidade daquilo. Então a primeira coisa a gente não tem rejeição. Segundo, eu acho que é a difusão desse papo, né? A gente precisa começar... tem um preceito, vamos botar assim, que eu uso realmente com meu filho, né? Eu falo o seguinte para ele: ninguém deve ter vergonha por fazer a coisa certa, por mais que todo mundo faça a coisa errada. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a não terem vergonha de fazer a coisa certa, por mais que todo mundo esteja falando ao contrário. Cara, você sabe que se você entrar numa guerra de preço, você vai estrangular o seu negócio. Você sabe que isso é a direção errada. Ah, mas todo mundo faz. Beleza, não tenha vergonha de fazer a coisa certa. Eu acho que o quanto mais a gente difundir essa mensagem, menos as pessoas vão ter vergonha. Por isso é tão importante que a gente está fazendo aqui hoje, né? Por isso que é tão importante que a gente está falando aqui hoje. Deixa eu te pedir uma coisa agora, meu amigo. Eu passei pelo menos uns 4 anos ouvindo você dizer que as pessoas precisavam ouvir isso. E é a primeira vez que a gente tem uma voz oficial, né? A FEICOM está permitindo isso, está proporcionando isso. E eu gostaria que você registrasse para a câmera ali, para a sua câmera, o que você tem a dizer para essas pessoas, porque é um momento histórico e a gente acreditou muito nisso aqui, né? Muitas pessoas foram muito generosas conosco, né? Sim. Sempre, mas eu acho que as pessoas merecem ter acesso a um sentimento que eu conheço que elas não veem. Então, por favor. Primeiro, eu acho que isso realmente vai facilitar o trabalho de todo mundo a médio prazo. Eu realmente acredito que quando a gente leva o sentimento correto, a informação correta, o direcionamento correto, você tem uma facilitação do trabalho de toda a cadeia, começando da fábrica, com a diretoria comercial, com a gerência comercial, com o representante, com o comprador, com o meu balconista, com o cliente. Eu acho que essa maneira de trabalhar torna toda a trajetória do produto de uma maneira muito fluida e facilita o trabalho de todo mundo. Eu acho que isso, só de facilitar o trabalho, mesmo que a gente não tivesse nenhum ganho financeiro em cima disso, mas só de facilitar o trabalho da cadeia inteira, tirar aquele peso, aquele estresse da vida de todo mundo, eu já acho excelente. Tá? Eu acho que é uma contribuição que a gente pode dar para quem está próximo da gente, né? E aí depois por crescimento vai dando em toda a sociedade, mas eu fico muito satisfeito quando eu tenho uma relação comercial que começa lá na fábrica e vai até o meu consumidor final sem muito obstáculo. Eu consigo fazer uma relação fluida tendo esse tipo de pensamento. Então, a primeira coisa. Segundo, a segunda questão é que traz resultado comercial para todo mundo ganha com isso, um resultado comercial. A loja ganha, o vendedor ganha, o representante ganha, a fábrica ganha. Então, é a segunda coisa. Terceira, melhora a vida das pessoas. Eu acho que quando você consegue melhorar a vida das pessoas, tanto do consumidor final, mas é muito legal quando eu ouço um funcionário meu comprar aquele produto que não é o mais barato, que é o produto certo para ele, resolve um problema dele, ele volta falando bem do produto, falando bem, mas não do produto, da marca, não é aquilo. Ele realmente se sentiu atendido, né? Ele se sentiu bem com aquilo que ele comprou e normalmente ele se sente até constrangido de fazer esse primeiro movimento, porque todo mundo vai julgar o produto que ele comprou por não ser o produto curva A, vamos chamar assim, e ele ouve essa visão que eu tenho, leva o produto, funciona, e aí ele é o papel de multiplicador desse produto depois, tanto para os outros funcionários quanto para o consumidor final. Então a gente consegue realmente melhorar a vida das pessoas com esse tipo de pensamento. Bem, vamos encerrar aqui. Vou deixar uma palavra final aqui para você que nos assistiu até o final. Eu coloquei no meu livro de propósito, no finalzinho do livro, eu coloquei assim: se você leu até aqui, então se você assistiu até aqui, você também é um inconformado com o não feito. Eu defendo uma coisa nas minhas consultorias, todos os trabalhos que eu faço, que é que você faça as coisas para aquelas pessoas que acreditam. Então eu estou falando, acreditando que você chegou até aqui o final. Esse é um momento muito importante mesmo.
O tamanho do que a FEICOM está fazendo é gigantesco. Aqui estão duas pessoas que disponibilizaram suas vidas para desenvolver isso. Eu entrei com a minha vida inteira nisso porque realmente a gente acredita que o país, que o Brasil é extremamente potente, que nós temos lideranças da nossa geração extremamente inspiradoras e que a gente tem que olhar para a gente, para o que a gente faz, para o nosso trabalho, deixar de olhar para o lado, deixar de ser contaminado e acreditar efetivamente de volta numa coisa que o Jerônimo fala muito, que é o dia a dia. Então, muito obrigado. Foi um prazer. A gente se vê nos próximos papos aqui da FEICOM Talks. Valeu. Valeu, Gê. Valeu.